Então, agora nós vamos para o outro, que é a formação e qualidade de ovos. Já posso ir, gente? Sem dúvida nenhuma até agora? Professora, a atividade que a senhora colocou ontem é para essa sexta? É para segunda-feira que vem. Ah, bom. Tá? Aí a primeira atividade, gente, é em relação a esse conteúdo que eu dei para vocês, né? Então, vocês vão fazer a avaliação de 2 lotes. Eu dei lá dados de 2 lotes, vocês vão fazer esses cálculos para mim. E aí vocês vão ver que vai ter uma diferença de produção entre os 2 lotes. Eu quero que vocês me falem qual que é a principal diferença daquele desempenho. Observem, né, a questão de idade das galinhas, tá? E aí, de acordo com essa taxa de produção, eu quero que vocês me falem, né, por que será que elas estão tão diferentes? Ah, será que é a idade? Será que está com algum problema em algum lote? Tá? É isso que eu quero que vocês digam, tá bom? Então, agora nós vamos estudar um pouquinho, gente, a respeito de formação e qualidade dos ovos, tá? Nós já vimos, gente, lá atrás, né, que a atividade sexual das galinhas, ela é baixa em dias curtos, porque as galinhas precisam da luz, né, para poder estimular, né, a região do cérebro, que é o hipotálamo e a hipófise, para produzir os hormônios sexuais, né? Então, gente, como que vai acontecer, né, na verdade, esse processo de formação do ovo? Então, a luz vem, estimula a galinha, o cérebro da galinha, ela percebe a luz pelos olhos, pelos ossos do crânio, a luz atravessa os ossos do crânio, lembra que eu disse isso? Né? E isso vai estimular elas a produzirem os hormônios sexuais que vão estimular a produção de ovos, tá? A galinha botou um ovo. 30 minutos depois que ela botou um ovo, gente, ela já ovula, ela já começa a produção de um novo ovo. Não tem informação do que a gente chama de corpo lúteo. Professora, do que você está falando? Deixa eu explicar para vocês como que acontece no mamífero, para vocês entenderem qual que é a diferença da galinha. Vamos supor que uma vaca, né, ela fez a ovulação hoje. O que é ovulação? O óvulo vai sair do ovário, tá? Então, o óvulo saiu do ovário. Então, vamos supor que naquele local que o óvulo saiu do ovário, forma como se fosse uma cicatriz. O que é essa cicatriz? É esse tal do corpo lúteo, tá? Essa cicatriz, que é o corpo lúteo, ele vai produzir um hormônio que é chamada de progesterona. E é esse hormônio que é responsável pela manutenção da gestação. Então, se aquele óvulo que foi liberado for fecundado e aquela vaca ficar prenha, né, o corpo lúteo vai se manter durante toda a gestação, produzindo progesterona para manter aquela gestação. Se aquele óvulo não foi fecundado, aquele corpo lúteo vai regredir, né? O que é regredir? Ele vai se desfazer, vai parar na produção de progesterona, né? E tempo depois, a vaca ovula de novo. O período entre uma ovulação e outra, a gente chama de ciclo estral, que é o período entre um éstro, que é um cio, até o outro éstro. Tá? Isso acontece em todos os mamíferos. A ave não tem formação de corpo lúteo. Se não tem formação de corpo lúteo, quer dizer que ela tem a possibilidade de formar um outro óvulo, de liberar um outro óvulo, logo após já ter liberado o primeiro. Ela não precisa cumprir uma quantidade de dias. Por exemplo, o ciclo estral de uma vaca dura 21 dias. Ela vai liberar um óvulo hoje, ela vai conseguir liberar outro, se ela não for fecundada, só 21 dias depois. O ciclo estral de uma coelha é de 16 dias. Se ela liberar um óvulo hoje, ela só vai conseguir liberar outro 16 dias depois. O ciclo estral de uma fêmea humana é de 28 dias. Se ela libera, né, um óvulo hoje, ela vai conseguir liberar outro, em média, depois de 28 dias. A galinha não. Ela tem a possibilidade de liberar óvulos diariamente, porque ela não tem formação de corpo lúteo. Então, por isso que depois que ela acabou de botar um ovo, 30 minutos depois ela já ovula de novo. Tá? E a postura, a gente demora em torno de 24 a 26 horas depois da ovulação. Então, ela liberou o óvulo meia hora depois que ela botou,
24 a 26 horas depois que ela ovulou, ela pode produzir um outro ovo. O que isso implica, né, em relação aos aspectos reprodutivos, né? Uma vaca, ela aceita cópula, né? Ela aceita a cobertura em qualquer momento da vida dela? Em qualquer dia ou não? Sim ou não? Ou precisa de um período específico para ela aceitar a cobertura do macho? Creio eu que sim, né? Sim, né? Por exemplo, uma vaca só aceita a cobertura do touro se ela tiver no cio, que é o período de ovulação dela, tá? Uma cadela, né? Ela aceita a cobertura de um cachorro em qualquer momento da vida dela? Não. Ela precisa estar no período de estro dela, no período de cio, né? Que no caso da cadela acontece de 6 em 6 meses. O ciclo estral da cadela é de 6 em 6, tá? E a galinha, ela não tem ciclo estral. E aí, será que ela aceita o macho em qualquer momento? Sim. Né? Então, com relação aos aspectos reprodutivos, como ela não tem ciclo estral, ela não tem um momento de cio, ela está apta para a recepção do macho em qualquer momento, tá? Até por isso vem, né, as piadinhas infames, né, dos meninos, né? Quando a menina é mais saidinha, o pessoal chama a menina do quê? Fulana é o quê? Hein, gente? Galinha, né? Né? Fulana é galinha, né? Porque tá apta, né, a copulação em qualquer momento, ela não tem um ciclo estral, né? Piadinha bem infame, né? Eu costumo brincar que, já que o pessoal chama as meninas de galinha, né, comecem a chamar os meninos de galo, né? Você já viu a cópula de um galo, como que é? É bem rápido, né, professora? Né? Então, se é para ofender, vamos ofender dos dois lados, né? Mas só brincadeira, viu, gente? Chama ninguém de nada. Então, a postura vai acontecer de 24 a 26 horas depois da ovulação. Então, gente, a partir do momento que ela ovulou, para produzir um ovo, vai demorar de 24 a 26 horas. Vamos entender como que é o sistema reprodutivo da galinha. Então, o sistema reprodutivo da galinha, ele é constituído pelo ovário. O ovário é onde vão ficar os óvulos que estarão em desenvolvimento, tá? E ele vai ser constituído pelo oviduto. Tá? No oviduto é onde vai ser formado todas as outras partes do ovo que não sejam o óvulo, tá? O oviduto ele vai ser distribuído em 3 partes: o infundíbulo, o magno, o istmo, tá? E depois já vem o útero, vagina e cloaca, tá? A galinha ela só tem um oviduto, que é só o oviduto esquerdo que é funcional, o direito ela não tem, tá? Como que o ovo é produzido? Quem já bateu uma galinha já deve ter visto isso daqui, ó, dentro, né, do abdômen da galinha. Isso daqui é o ovário, tá? Isso daqui tudo, ó, é o oviduto. Então, como que acontece a formação do ovo? Vocês estão vendo aqui, ó, que no ovário eu tenho várias geminhas sendo formadas? Ó, várias, com diferentes tamanhos, tá? Toda geminha, todo óvulo desse daqui, que atinge um tamanho de 8 milímetros, que é bem pequenininho, né? Se a gente pegar lá 1 centímetro é 10 milímetros, né? Então, toda óvulo que atingiu o tamanho de 8 milímetros, ele entra no que a gente chama de hierarquia folicular. Então, o que é hierarquia? É aquele que vai crescer para ser o próximo a ser ovulado. Então, se a gente observar aqui, ó, nessa figura, dá para a gente ver que o primeiro a ser ovulado vai ser esse. Vocês estão vendo que ele está bem grandão? Depois, o segundo a ser ovulado vai ser esse. O terceiro vai ser esse. O quarto vai ser esse. E já tem o maior. E assim sucessivamente. Diga. Tá apresentando? Não tá não, gente? No meu, não. Tá não, gente? Me avisa aí. No meu não tá aparecendo, não. Tá não, tá mostrando não.
Gente, me avisa. De novo. Peraí, deixa eu ir lá. E vocês ficam quietinhos. Mas pelo menos dessa vez nós estávamos escutando. Vamos lá. Aqui é a figura. Agora sim. Tá? Então, como que o ovo vai ser produzido? Vocês estão vendo? Aqui, isso daqui é o ovário, e aqui eu tenho o ovário com viduto. Como eu disse para vocês, tem uma hierarquia folicular. Então, aqui eu tenho o primeiro a ser ovulado, aqui eu tenho o segundo, aqui eu tenho o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e assim sucessivamente. Todo óvulo que atingir um tamanho de 8 milímetros, ele entra nessa hierarquia. Ele vai ficar sendo o próximo a ser ovulado, entendeu? Então, por isso que todos os dias eu vou ter um pronto. Primeiro ela libera esse, amanhã ela libera esse, né? 2 dias depois ela libera esse, e assim sucessivamente. Ok? Liberou o óvulo, ele vai ser recebido aqui no oviduto, que a primeira porção é o infundíbulo, tá? Cada pintinha fêmea, gente, ela nasce com aproximadamente 3.000 óvulos imaturos. E durante a sua vida reprodutiva, ela vai produzir em torno de 300 até 400 ovos, né, num período de até 100 semanas, tá? Então, ela tem possibilidade de 3.000, mas ela não consegue fazer com que todos ovulem, tá? Então, ela vai fazer com que ovule em torno de 300 até 400, tá? Então, aqui, nós vamos ter todo o processo de formação, tá? Então, o ovário, o que acontece no ovário? No ovário acontece a formação da gema, tá? A gema formou, ela vai ser ovulada. A primeira local que a gema vai ser recebida vai ser aqui, ó, no infundíbulo. Essa parte aqui, o infundíbulo, gente, ele parece um funil. Então, aqui está o ovário, liberou a gema. A gema vai ser captada dentro do infundíbulo, tá? O que vai acontecer aqui no infundíbulo? Aqui vai ser a sede de fecundação. Então, vamos supor que essa galinha, ela tenha copulado com um galo. Então, o que é a cópula da galinha? A gente fala que é só contato cloaca com cloaca. Não tem penetração, não tem nada. Então, a galinha, a cloaca da galinha entra em contato com a cloaca do macho e o macho ejacula na cloaca da galinha. E aí, os espermatozoides, gente, eles passam aqui pela cloaca, ó, e sobem por todo o sistema reprodutivo e fica aqui no infundíbulo, tá? Se essa galinha, né, tiver tido contato com o macho, na hora que o ovo cair aqui no infundíbulo, o espermatozoide já fecunda esse ovo, tá? Lembrando, gente, que o óvulo é um pontinho branco que a gente vê na gema. Depois eu vou mostrar para vocês, tá? Tudo o resto que a gente vê em amarelo, a gente chama que é vitelo. O que é isso? Os nutrientes necessários para o desenvolvimento do pintinho. O óvulo, o oócito, na verdade, que é o óvulo, é só um pontinho branquinho, tá? Tudo amarelo vai ser nutriente. Então, qual que é a função daqui? Chegou, fecundou, né? Se for uma galinha fecundada, se não for uma galinha fecundada, o processo vai acontecer da mesma forma. Só que o ovo não vai ser fértil, tá? Vai lubrificar a mucosa, vai começar a produção da clara e formar calasas, ou chalasas. Vocês sabem o que são as calasas ou chalasas? Vocês já viram que quando a galinha bota o ovo, ela tem uma coisinha branca enrolada dos dois lados da gema? Já viram isso? Sim. Fala assim, o esperma do galo. Uhum. Se fosse o esperma do galo, nesses ovos comerciais que a gente compra, não teria aquilo lá, não é? A gente tinha galinha de ovo comercial, não é fecundada, não tem macho, né? Na verdade, gente, aquilo lá não é o esperma do galo. Aquelas coisinhas brancas que a gente vê enrolado ali é um complexo de proteínas, tá? Por que elas estão enroladas ali? Porque à medida que a gema passa, né, aqui pelo infundíbulo, essa gema vem enrolando, né, e forma aquele complexo de proteína que a função dela é manter a gema centralizada dentro do ovo. Por que é importante manter a gema centralizada? Porque se a gema começar a grudar numa das laterais do ovo, vai prejudicar o desenvolvimento do pintinho. Então, aquelas chalasas, né, elas são produzidas aqui,
né, com a função de manter sempre a gema no centro do ovo, tá? Beleza, passou pelo infundíbulo, vem pela maior porção, né, do sistema reprodutivo da galinha, que é o chamado de magno, tá? Aqui no infundíbulo, gente, opa, vamos voltar aqui. No infundíbulo, gente, ela fica rapidinho, em torno de 15 minutos, tá? Aqui no magno, ela vai permanecer mais ou menos 3 horas, tá? E o que vai acontecer aqui? Vai formar a clara. Então, a gema, ela vem passando aqui pelo infundíbulo, formou a calasa, entra aqui no magno, e aqui no magno tem várias glândulas secretoras que vão secretando a clara, tá? Aí vem formando a clara ao longo do ovo. Saiu do magno, ela vai entrar nessa parte mais afunilada aqui, ó. Essa parte mais afunilada, vocês veem que ele vem todo grosso e de repente afunila. Essa parte mais afunilada a gente chama de istmo, tá? Então, o ovo vai permanecer aqui 1 hora e 15 minutos aproximadamente. Vamos contando o tempo, ó. Liberou 15 minutos aqui, 3 horas aqui, 3 horas e 15. No istmo, ela vai ficar mais 1 hora e 15, né? Vai dar 4 horas e meia até agora. O que acontece aqui no istmo? Então, ela vem formando a clara. Quando chega no istmo, ele adiciona mais proteína na clara e adiciona água, tá? E aqui vai formar o que a gente chama de membrana testácea. O que é isso? Eu não sei se vocês observaram, mas quando a gente quebra o ovo, vocês já viram que tem uma membraninha dentro da casca? Já perceberam? Sim, né? demais. Essa membrana que tem dentro da casca, gente, é a membrana testácea. Tá? Qual que é a função dessa membrana? Permitir a deposição de carbonato de cálcio para formar a casca depois. Mas onde que vai ser formada essa casca? Tá? No útero ou glândula da casca. Então, saiu do istmo, formou a membrana, ele vem aqui para o útero, e é onde vai ficar a maior parte do tempo. Tá? Então, a gente tinha medido 4 horas e meia aproximadamente. Aqui no útero, ele vai ficar mais 20 horas. Então, juntando com as 4 horas e meia, é em torno de 24 horas e meia. Tá? O que vai acontecer aqui? Então, o ovo chega dentro do útero, já com a membrana formada, e aí, só que ele ainda está meio enrugado. Então, aqui, ó, dentro do útero, acontece uma grande inserção de proteína e de água para que ele, né, se distenda. E aí, depois que ele se distender, que ele ficar retinho, vai começar a deposição do carbonato de cálcio, tá? Então, aqui é que vai formar a casca. Formou a casca, né? Aqui também vai acontecer a secreção das porfirinas. O que é porfirina? É a cor do ovo, tá? Então, o ovo branco não tem deposição de porfirina na casca. Não tem deposição dessa substância. Então, ele sai da cor que ele foi produzido, carbonato de cálcio, branquinho, tá? Se o ovo é marrom, primeiro se deposita, né, o carbonato de cálcio e depois vai depositar a porfirina marrom. Se o ovo é azul, deposita o carbonato e depois deposita a porfirina azul. E assim sucessivamente. Vocês podem observar que se vocês pegarem um ovo de casca marrom e quebrar, por fora ele é marrom, mas por dentro a casca é branca. Então, é como se fosse apenas uma tinta que foi jogada por cima do ovo, tá? Lembrando que essa característica de depositar ou não, né, porfirina na casca do ovo é uma característica genética, tá? Então, algumas galinhas têm essa capacidade de depositar e outras não têm, tá? Ainda, gente, aqui, ó, vai formar a cutícula do ovo. Então, o ovo tá pronto, né? O que é a cutícula? Logo depois que o ovo é posto, gente, tá? Ele recebe sobre a casca dele uma cutícula. É como se fosse uma membraninha, né? Mas quando ele acaba de ser posto, você vai ver que ele parece até que ele tá úmido. E aí depois ele seca, tá? Qual que é a função dessa cutícula? O ovo é cheio de poros, a casca. Ela é toda porosa, tá? Se eu não depositar a cutícula nessa casca, consequentemente, né, a casca fica aberta para a entrada de micro-organismos. Então, a deposição da cutícula é interessante para poder evitar
né, essa entrada de micro-organismos. Tanto que não é recomendado a gente lavar o ovo, porque quando você lava o ovo, você retira a cutícula dele, né? E aí ele fica mais predisposto à contaminação microbiana, tá? Nas indústrias, o que eles fazem? Quando é necessário lavar os ovos, eles lavam com água quente. Quente quanto, professor? Água morna. A temperatura de lavagem do ovo é sempre 10 graus acima da temperatura ambiente. Tá? Então, se a temperatura ambiente está em torno de 30 graus, a gente lava o ovo com água numa temperatura de 40 graus. Para que isso? Para não ter absorção de água. Porque se eu pego o ovo e coloco dentro de uma água fria, ele absorve aquela água. E se a água estiver contaminada, o micro-organismo vai para dentro. Então, para não ter essa absorção, eu tenho que trabalhar com água 10 graus superior à temperatura do ambiente, que é a temperatura que está o ovo. Tá? Então, normalmente na indústria eles lavam com essa água e depois eles recobrem o ovo com óleo mineral, tentando refazer a cutícula, né, para poder evitar essa contaminação. Tá? Aí ele vai passar pela vagina. A passagem do ovo pela vagina ela é rápida, tá? Só para a ovoposição. E da vagina ele vai para a cloaca, tá? Onde o ovo vai ser posto. E aí, como que é formado um ovo? Então, aqui está a minha figura. Eu quero que vocês prestem atenção, porque depois vocês vão ter atividade prática para fazer em casa, tá? Como que é formado o ovo? Então, aqui vamos começar pela gema. Então, aqui está a gema. Tudo que a gente vê em amarelo é gema. Vocês estão vendo esse pontinho branco aqui em cima do ovo? Esse pontinho branco é o que a gente chama de disco germinativo. O que é o disco germinativo? É o óvulo propriamente dito. Então, se for um ovo fecundado, na hora que chegar lá no infundíbulo, o espermatozoide vai entrar aqui, ó, dentro do disco germinativo. E vai usar todos os nutrientes da gema e da clara para poder se desenvolver. Tá? A clara, quando a gente quebra o ovo sobre uma superfície lisa, vocês vão ver que eu vou ter dois tipos de clara no ovo. A gente vai ter a clara, né, que é a que a gente chama de clara densa. Vocês vão ver que eu tenho lá perto da gema uma clara que ela é mais durinha e mais alta. Quanto mais dura e quanto mais alta essa clara, melhor a qualidade do ovo, tá? Aqui eu vou ter a chalasa ou calasa, vocês podem encontrar escrito das duas formas na literatura, tá? Qual que é a função da chalasa ou calasa? Manter o ovo sempre centralizado, tá? Em volta da clara densa, nós vamos ter a clara fluida. E aí, nós vamos ter as membranas da casca. Vocês podem observar aqui, ó, que eu tenho em cinza uma membrana, em bege claro outra membrana. Por que isso? O ovo, na hora que ele vai ser posto, ele sai de dentro do sistema reprodutivo da galinha com a temperatura da galinha. A temperatura da galinha, gente, é em torno de 40 graus Celsius. Então, o ovo recém-posto, ele sai com em torno de 40 graus Celsius. Na hora que ele chega na temperatura ambiente, a temperatura ambiente está menor. Então, na hora que a temperatura ambiente está menor, o ovo, ele se contrai. E o que é contrair? Ele junta, né? O ovo que eu digo a parte interna, a casca não, tá? Então, a parte interna do ovo se contrai. E quando a parte interna do ovo se contrai, a membrana interna da casca também se contrai. E com isso forma o que a gente chama de câmara de ar. Podem observar que na parte mais larga do ovo tem uma câmara de ar. E a outra característica que nós observamos para ver os aspectos de qualidade. Quanto maior é a câmara de ar, tá? Pior é a qualidade do ovo. Um ovo recém-posto, a câmara de ar vai ser pequena. À medida que o ovo vai ficando muito tempo armazenado, né, a clara vai ficando mais líquida. O que é líquido? Vai quebrando as proteínas e liberando água. À medida que quebra a proteína e libera a água é evaporada pela casca do ovo. O conteúdo vai diminuindo e a câmara de ar vai aumentando. Então, de acordo com essas características, a gente consegue verificar a questão da qualidade, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, né? E a gente vai, é o que eu quero que vocês façam depois lá em casa com os ovos de vocês, tá? Vai fotografar e me mandar. Professora? Oi.
Por isso que minha mãe fala, tem vez que ela pega, quebra um ovo, ela, nossa, esses ovos aqui é aguado demais. Agora que eu entendi o porquê. Justamente, por que que ele está aguado? Porque é um ovo que passou ou por um período muito longo de armazenamento, ou por uma temperatura muito alta também, viu, Raine? Quanto mais alta a temperatura de armazenamento do ovo, maior vai ser a piora na qualidade daquele ovo. Né? Então, tempo de armazenamento e temperatura de armazenamento faz com que as proteínas da clara se quebrem, liberando água. Né? Então, realmente, tem hora que a gente quebra um ovo na frigideira, o ovo espalha na frigideira inteirinha. Né? Então, isso quer dizer que os aspectos qualitativos daquele ovo já começaram a ser prejudicados. Ele já não está com aspecto de qualidade legal. Ok? Então, aqui nós vimos, né, gente, que a indústria ela tem a obrigação de classificar os ovos em função de tamanho, é lei, desde 1965, né, sendo que todo ovo entre 45 a 50 gramas é um ovo pequeno, entre 50 a 55 gramas é um ovo médio, entre 55 a 60 gramas é um ovo grande, né, entre 60 a 65 um ovo extra grande e acima de 65 é um ovo junto, tá? Além dessa classificação por peso, tá? Também existe a classificação por classe. Então, a gente tem ovo grande tipo A, vocês podem observar isso lá na casca do ovo de vocês. Ovo grande tipo B, ovo grande tipo C, ou ovo médio tipo A, e assim sucessivamente. O que eles levam em consideração para fazer essas classificações? A casca do ovo. Então, por exemplo, o tipo A é o melhor ovo que eu tenho. Então, um ovo tipo A, ele vai ter tá com a casca limpa, com a casca íntegra, sem nenhuma deformação. Às vezes acontece defeito de casca, né? A casca tá áspera, ou ela tá deformada, ou não tem aquele formato oval, o ovo tá mais redondo, tá? Então, na verdade, né, um ovo tipo A, ele é um ovo externamente perfeito. O tipo B, a casca tem que estar limpa, íntegra, pode ter uma ligeira deformação, não está naquele tamanho oval, né? E pode ter algumas manchinhas discretas. E o tipo C, né? A casca tem que estar limpa, íntegra, admite-se defeito de textura, ela mais áspera, né? Contorno e, às vezes, até com algumas manchas na casca, tá? Câmara de ar tem que estar fixa, né? O que é fixa? Está lá na parte mais larga do ovo, com altura máxima de 4 milímetros, uma câmara de ar pequena. Tipo B, fixa e altura máxima de 6 milímetros. Tipo C, ela pode estar solta, né? O que quer dizer a câmara de ar solta? Ela pode deslocar da parte mais larga do ovo, tá? Com no máximo 10 milímetros de altura. Albúmen, o que é o albúmen? É a clara, tá? Tem que estar límpida, transparente, consistente. Aquela clara líquida já quer dizer que o ovo já está perdendo qualidade. Calase intacta, que é aquele complexo proteico espiralado, né? O tipo B, límpida, transparente, relativamente consistente, calasas intactas. O C pode ter ligeira turvação, né, na clara, relativamente consistente, e calasa tem que estar intacta. A gema do tipo A tem que estar translúcida, consistente, bem centralizada no meio do ovo, sem desenvolvimento de micro-organismo, né? Tipo B, consistente, pouco descentralizada, ela já pode não estar muito no centro, e deformada, contorno bem definido e sem desenvolvimento de micro-organismo. E o C, descentralizada, né? Deformada, contorno definido e sem desenvolvimento de micro-organismo, né? De acordo com a legislação brasileira. O processamento, aqui eu vou dar continuidade daquilo que eu parei lá na outra. O que acontece na indústria? Então, o ovo saiu lá do campo, vocês estão vendo, ele vem rodando do campo, está indo para a indústria, tá? Qual que vai ser o primeiro processo? O primeiro processo, gente, vai ser o que a gente chama de ovoscopia. O que acontece aqui na ovoscopia? Vocês estão vendo que o ovo está passando por uma mesa que tem uma luz bastante forte embaixo? Quando a gente incide uma luz bastante forte embaixo do ovo, eu consigo ver se esse ovo tem trinca, porque às vezes a olho nu eu não consigo ver. Mas eu consigo ver se ele tem trinca, a porosidade da casca. A casca, gente, ela tem que, quando você incide uma luz forte sobre ela, tá? Você não pode ver muitos poros. O que seriam esses muitos poros? Quando eu incido uma luz forte, se ela está muito porosa, muito fina, frágil, eu começo a ver pontinhos brancos, tá?
Vocês vão fazer isso em casa, vocês vão fazer com a luz do celular. Vocês vão pegar o celular de vocês, né? Vão pegar o ovo e vão colocar em cima da lanterna do celular de vocês. E aí vocês vão ver como que tá a porosidade da casca. Se Eu já tiver fiz isso uma vez. brancos, né? Se tá com muitos pontos brancos, indica que a casca tá muito porosa. O que é muito porosa? Deposição de carbonato de cálcio lá no útero não foi eficiente. Então aquela casca tá mais frágil. Você já fez isso, Raine? Já, uma vez eu vi, não sei onde eu vi, pra colocar a lanterna pra ver se o ovo tava choco, né? Aí fui testar, aí coloquei, tava cheio de pontinho. Esses pontinhos brancos na casca quer dizer que a casca tá porosa. Por exemplo, se vocês forem fazer com ovo caipira, normalmente a casca do ovo caipira ela é bem resistente. Na hora que vocês colocam a luz, vocês não veem esses pontos brancos, tá? Essa questão da lanterna, né, da ovoscopia, você pode ver até mesmo se está tendo desenvolvimento do embrião. Então, por exemplo, você pega um ovo, você quer saber se aquele ovo já começou a desenvolver o embrião, tá? Então, você incide a luz sobre ele, vocês vão ver lá que já vai estar formando vasos sanguíneos, você vai ver a gema e algumas rajas, né, alguns vasos sanguíneos. Então, professor, eu faço muito isso com a lanterna em casa para ver os pintinhos. Às vezes, quando está pertinho de tirar, eu já até vejo os pintinhos se movendo. Mas é super legal, né? Eu acho lindo. Tá, então, vocês vão fazer agora só para ver a questão de qualidade, tá? Do ovo. Então, lá na indústria, o que eles fazem ainda? Eles vão selecionar os ovos, tudo quanto é ovo com defeito, sujo, né? Como esses aqui. Ovo trincado, ovo rachado, ovo quebrado, ovo sem casca, às vezes acontece, viu, gente? Ovo sem casca, para acontecer no campo, pode ser 2 problemas, tá? Ou, às vezes, é estresse calórico, tá? A galinha estressada por calor, ela tende a botar ovo sem casca. Porque quando a galinha está estressada por calor, qual que é o comportamento? Ela fica ofegante, não é? Quando ela ofega, o que ela manda para fora? Ela põe para dentro oxigênio e libera o dióxido de carbono. E esse dióxido de carbono, ele é utilizado lá no útero para poder formar o carbonato de cálcio. Então, se ela está estressada por calor, ela libera muito dióxido de carbono e não forma o carbonato. Consequentemente, né, ela pode botar um ovo sem casca. Ou então pode ser problema reprodutivo também, tá? Por exemplo, bronquite infecciosa é uma doença que afeta os pulmões, mas que vai ter efeito lá no sistema reprodutivo da galinha, tá? No qual ela vai produzir ovo sem casca também, ovo deformado. Começa a ter muito ovo deformado, ovo sem casca pode ser, né? Ou estresse calórico, se não tá tão calor, pode ser uma bronquite infecciosa. Aí, gente, esse ovo vai ser lavado em água morna, né? Passa lá pela ovoscopia, como eu mostrei. Lá na ovoscopia aqui a gente vai conseguir ver se tem defeito de casca, se tem rachadura, se tem mancha de sangue no ovo, como que está a câmara de ar, o tamanho, a posição da câmara de ar, a posição da gema. Vocês sabem o que é mancha de sangue no ovo? Como que acontece? Um ovo galado pode ser fecundação, o pintinho está se desenvolvendo, tá? Mas se o ovo não é galado, por exemplo, eu compro um ovo lá no mercado e às vezes vem com mancha de sangue. Aí temperatura, calor, né? Não, na verdade não. O que é a mancha de sangue? Vocês estão vendo aqui, ó, no ovário da galinha? Ai, eu esqueço, eu só trabalho com... Então, vocês estão vendo, aqui está o ovário da galinha. Vocês estão vendo que tem inúmeros vasos sanguíneos aqui em volta? Estão vendo uma região bem clara aqui? Sim. Ó, todo óvulo tem essa região clara. Estão vendo? Essa região clara é o que a gente chama de estigma. Na hora que for liberar o óvulo para o oviduto, para a formação do ovo, vai romper aqui no estigma, que é essa região clara que é não irrigada, não tem formação de vasos sanguíneos. Então, ele libera, né, no estigma e o ovo vem formando. Porém, às vezes, na hora de liberar, não quebra direitinho aqui no estigma e rompe algum vaso sanguíneo. Então, é onde dá a mancha de sangue no ovo. Ovos galados pode ser reprodução, mas se for esses ovos de galinhas produzidas sem macho, é mancha de sangue em função disso daqui. Romper um vaso sanguíneo na hora de liberar a gema. Tá?
Voltamos lá. Ovoscopia, olha aqui, gente, ó. Botei a luz sobre o ovo. Se ele tá normal, eu vou enxergar o interior dele, mas eu não vou ver nada. Se ele tá poroso, olha aqui como que fica. Tá vendo esses pontos brancos? Mais claro? Todos esses pontinhos mais claros quer dizer que é um ovo muito poroso, tá? Para consumo, muitas vezes isso não é problema. Mas se é para reprodução, né, um ovo com essa alta porosidade eu não posso incubar. Por quê? É um ovo que vai perder muita água, né? Porque tem muitos poros, e eu posso desidratar o pintinho que está ali dentro, ele nasce morto, tá? Então, ovo com alta porosidade não vai para incubação. Estou aqui mostrando, né? A parte de já seleção, né? Aqui, ó, eles já estão fazendo a questão da embalagem. Hoje em dia, gente, depois vocês vejam lá o vídeo que eu deixei para vocês, mas a parte de classificação hoje em dia é feita automática. Então, aqui tem uma mesa classificadora. Cada local desse daqui, ó, tem-se um sensor com balança, e conforme o ovo vai passando pela mesa classificadora, ele já vai entrando direto de acordo com o seu peso. Então, a classificação não precisa pesar o ovo por ovo, eu tenho uma máquina que faz isso. E já separa em ovo pequeno, ovo grande, ovo médio, e assim sucessivamente. Aí depois é só pegar esses ovos e embalar. Em algumas empresas, até a embalagem que o pessoal está fazendo aqui, ó, de maneira manual, é feita de maneira automatizada. Aí depois de coletado, esses ovos vão para o armazenamento, né? E dali eles vão ser despachados para a indústria, para onde for necessário. Então, aspectos de qualidade. O que indica a qualidade do ovo? Então, a gente, quando pega um ovo, gente, o ovo, a gente pode avaliar a qualidade interna e externa, tá? Então, preste atenção nisso que eu quero que vocês façam com os ovos de vocês. Primeira coisa, vocês vão começar avaliando a qualidade externa. Um dos parâmetros que a gente deveria ter, mas que eu acho que é difícil para vocês, então eu tirei da atividade, seria o peso, porque com o peso a gente consegue classificar. Mas nem todo mundo tem balança, né? Então não tem como a gente pesar. Mas se vocês comprarem um ovo comercial, vocês vão ver lá na caixa qual que é o peso dele. Se forem fazer com ovo caipira, aí já fica mais complicado, né? Quem tiver balança pode pesar, quem não tiver não tem problema. Aí a gente observa a higiene daquele ovo, se tá tendo excreta, né? Excreta, gente, por isso que assim, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos ovos caipiras, porque eles acabam tendo muito contato com excreta de galinha. E como o ovo ele é poroso, pode entrar micro-organismo. Então a gente tem uma maior tendência à contaminação, tá? E aí o pessoal sempre me pergunta, professora, mas e aí, o que tem que fazer? Eu tenho que lavar? Eu tenho que, porque tem que lixar, né? Tem gente que usa esponja só para lixar aquelas excretas. Gente, a recomendação é sempre que se lave com água morna, né? E preferencialmente água corrente, tá? Se não puder com água morna, pelo menos com água corrente, que não faça aquele processo, né, de pegar o ovo, mergulhar no balde e vai limpando, tirando. Por quê? Toda vez que eu mergulho no balde, eu deixo excretas dentro daquela água e o próximo ovo ele pode vir mais contaminado, tá? Então, se tiver que lavar, que seja com água corrente, quanto mais quente a água, quente que eu digo até próximo de 40 graus, melhor, tá? Então, o ovo tem que estar com bons aspectos de higiene, aí vocês vão olhar a forma do ovo. Ele está com formato bem oval, a casca está lisa, está íntegra, ou tem alguma deformidade, casca enrugada, tá? Tudo isso é aspecto de qualidade. Ó, esse tipo de ovo pode acontecer muito com galinha no início da produção, galinha muito velha, né? Ó, início da postura, ovulação dupla pode acontecer, que é o ovo de 2 gemas, tá? O que é um ovo de 2 gemas? Na hora que a galinha foi ovular, ao invés de ovular uma gema só, ele ovulou 2. Só que ela não tem possibilidade de formar 2 ovos, que é um ovo a cada 24 a 26 horas. Então, ela forma um ovo só com 2 gemas, tá? Aí vocês vão observar a cor da casca, né? Vocês podem ter ovos brancos ou ovos vermelhos, às vezes quem está trabalhando com caipira, né? Pode ter ovos de coloração mais bege, pode ter ovos de coloração azulada, esverdeada, tá? Aí vocês vão fazer a ovoscopia, vão pegar a lanterna do celular ou uma lanterna, né? Vão incidir, né, sobre o ovo. E aí vocês vão observar como que tá lá dentro, tá?
Aí vocês vão ver a questão da porosidade da casca, tá? Dá para ver se a gema está bem centralizada, né? Por exemplo, essa daqui, ó, está bem centralizada. Daqui para cá, né, já começou a ter defeitos de centralização de gema, tá? Isso daqui é um teste que a gente faz no laboratório. Se a gente fosse ter aula prática, a gente ia fazer, né? Mas, na verdade, para vocês ficar mais completo, é um teste que a gente chama gravidade específica. O que é isso? A gente pega a água, mistura com sal, tá? E aí a gente põe a água em algumas densidades conhecidas. Então, as densidades variam de 1,050 até 1,100. E aí a gente vai mergulhando o ovo nessas águas com sal, tá? Para a gente saber qual que é a gravidade do ovo. Por exemplo, em casa, se vocês pegam um ovo e colocam num copo só com água e esse ovo afundar, quer dizer que a qualidade dele está muito ruim. Por quê? Quer dizer que a gravidade específica dele, né, ou seja, a densidade daquele ovo está menor do que a densidade da água, né? E para ele estar com a densidade menor que a densidade da água, ele tem que estar com uma câmara de ar muito grande. E a gente viu que quanto maior a câmara de ar, pior a qualidade do ovo. Tá? Então, isso daqui é uma análise que a gente faz no laboratório, mas que vocês não vão conseguir fazer em casa. Aí, os percentuais, vocês também não vão conseguir fazer, né? Mas eu vou mostrar para vocês que a gente faz isso. Né? O que a gente faz? A gente pega o ovo, quebra, separa a casca, deixa a casca secando por 48 horas na temperatura ambiente, tá? Ou 24 horas na estufa. Aí, fazendo isso, a gente pesa a casca, a gente mede a espessura da casca em 3 pontos distintos. Por que isso é interessante? Quanto mais espessa a casca, melhor a qualidade. Quer dizer que aquele ovo vai trincar menos e vai quebrar menos, né? Aí a gente separa a gema dele, pesa a gema também. E por diferença a gente faz o peso do albúmen, tá? Mas aí como vocês não têm balança, vocês não vão conseguir fazer, tá? Uma outra coisa que eu peço para vocês fazerem lá é a altura do albúmen. Então, vocês vão pegar o ovo, vão quebrar numa superfície plana, pode ser numa bandeja, num prato, preferencialmente de fundo claro, assim, branco ou cinza, que aí dá para vocês verem melhor, tá? No laboratório, a gente faz isso com paquímetro. Então, vocês podem observar, ó, isso daqui é a clara fluida, isso daqui é a clara densa, e aqui a gente tem a gema. Então, lá, eu peço para vocês medirem para mim a altura do albúmen. Quanto mais alto for o albúmen, que é esse albúmen denso, melhor é a qualidade do ovo. Professora, mas eu não tenho, né, paquímetro lá em casa. Como que vocês podem fazer, gente? Vocês podem pegar um pedacinho de arame, ou um pedacinho de arame, mergulha, vocês vão medir onde? Bem próximo da gema, tá? Mergulha aqui na clara, e aí vocês vão anotar naquele arame ou num palitinho de dente. Mergulha o palitinho de dente, vem com a caneta, né? E anota onde é que esbarra aqui na gema. Desculpa, na clara. Então, eu mergulho na clara e onde ele estiver esbarrando na ponta da clara, você mede. Depois você vai lá na régua e mede quantos milímetros deu a altura daquele albúmen, tá? Então, isso dá pra gente fazer em casa. Por que é importante? Porque essa altura de albúmen, gente, a gente correlaciona com o peso do ovo e calcula, tá? Um índice que a gente chama de unidade Hauge, tá? Como vocês não vão ter o peso, vocês não vão conseguir calcular a unidade Hauge, tá? Mas só para vocês terem uma noção, o que essa unidade Hauge me diz? Quanto melhor a qualidade do ovo, maior vai ser os valores de unidade Hauge. E o que vai estar acontecendo conforme vocês observam aqui, ó? Tá vendo? Uma unidade Hauge de qualidade C vai ter um número de 29 até 0. E olha a clara. Tá? A clara está bem espalhada. À medida que eu vou aumentando os valores de unidade Hauge, né, a gente vai ter uma clara bem densa e bem alta. Quanto mais densa e mais alta a clara, melhor a qualidade daquele ovo. Aí, um outro aspecto que a gente observa, gente, é a coloração da gema. Nós temos um equipamento, não é um equipamento, né? É um equipamento, que chama leque colorímetro, tá? O que esse leque colorímetro faz? Esse leque, a gente tem pontuações que variam de 1 até 15.
Aí a gente pega o leque, coloca sobre o ovo, achei que ia ter a foto aqui, normalmente virado para a gente não se tendenciar pelos números. Então, cada pontinha dessa daqui, ó, eu venho e coloco em cima da gema e vou vendo qual coloração que a gema mais se encaixa. Eu mandei essa foto para vocês aqui do leque colorimétrico para vocês terem uma noção de cor que vai estar a gema de vocês. Normalmente, o mercado consumidor, gente, ele gosta de gemas com valores superiores a 7. Daqui para baixo, o mercado consumidor já não aprecia muito essa gema clara. Lembrando que cor de gema é um aspecto nutricional. Então, outra coisa que a gente mede, né, é a altura da gema. Vocês vão medir também para mim a altura da gema com o palitinho. Mergulhe o palitinho na gema e onde der a extremidade onde a gema está, vocês marcam com uma caneta ou com um lápis. E aí depois mede na régua. Vocês entenderam, gente, o que eu estou dizendo? Sim. Tá? Aí a gente mede peso do albúmen, peso do ovo e faz todos os percentuais, os constituintes percentuais do ovo. Mas como vocês não vão ter balança, não vai ter como fazer. Tá? Outra coisa que a gente mede lá no laboratório é o pH da gema e da clara. Num ovo normal, o pH da clara vai estar em torno de 7,9 e o da gema em torno de 6,2. O que começa a acontecer à medida que o ovo vai piorando em qualidade? Esse pH vai aumentando, porque tem ácido carbônico naquele ovo. À medida que o tempo de armazenamento vai passando, que a temperatura aumenta e as proteínas quebram e vai ficando líquido, lembra que eu falei para vocês? Né? O ácido carbônico, ele também se quebra e fica naquela água, tá? E, consequentemente, ele é evaporado. E é o ácido carbônico que dá a acidez do ovo. Então, quanto mais tempo ele fica armazenado, mais o pH aumenta. E quanto mais o pH aumenta, maior a facilidade de contaminação microbiana, tá? pHs mais altos, né, facilitam a contaminação microbiana. Então, se o pH estiver mais alto, né, é um ovo também que está de pior qualidade, tá? E é isso, gente, tranquilo? Vocês querem que eu dê uma lida lá na atividade para vocês terem noção do que é que vocês têm que fazer? Seria bom, né? Então, deixa eu ir lá, deixa eu pegar a atividade aqui. E aí a gente já esclarece as dúvidas caso elas tenham, caso tenha, né? Deixa eu parar aqui. Eu esqueço que eu... Até eu acostumar com esse mouse externo vai ser um pega para capar. Manejo de poedetos, qualidade de ovo. Atividade. Vou apresentar para vocês. Estão vendo? Sim. Então tá, o que vocês vão precisar? Tá? Vocês vão precisar de 2 ovos, um pedaço de 5 centímetros ou de arame, ou um palito de dente, uma régua, uma superfície plana, pode ser uma mesa de mármore, um pedaço de cerâmica, uma mesa de vidro, qualquer superfície plana, tá? É interessante, né, para melhor visualização, principalmente da cor, que tenha uma superfície que seja branca ou cinza ou preta, tá? Porque dá um contraste melhor, tá bom? Um celular com câmera fotográfica ou uma lanterna, tá? Qualidade externa, o que vocês vão observar? Tá? Então, vocês vão observar lá para mim, na qualidade externa, a qualidade da casca, se tem trinca, se tem quebra, a estrutura da casca, se ela tá lisa, se o ovo tá num aspecto oval, realmente, ou se ele tá meio arredondado, né? Porque isso também é uma das características
que é avaliada lá na qualidade. Se não tem mancha na casca, como que está a aspereza dessa casca? A casca áspera também é defeito de qualidade de casca. Como que está a higiene da casca? Tem sujidade? Discretas? Não tem, né? A forma do ovo, né? É muito importante, gente, parece que é uma coisa boba, né? Ah, mas para que, qual que é a importância da forma do ovo? É muito importante padronizar, né? Porque a embalagem, ela já é padronizada para um ovo de aspecto oval, né? Então, se eu começo a ter muito ovo sem esse aspecto oval, começa a ter muita quebra no ovo durante o transporte, durante a embalagem, isso é perdas, tá? A cor da casca, né? Se é casca branca, se não é. A porosidade da casca, para isso vocês vão pegar o ovo e colocar sobre a lanterna, ou sobre a uma lanterna mesmo, ou sobre a lanterna do celular, né? E preferencialmente no ambiente com pouca luz e observar. Tudo isso vocês vão anotando para o relatório, tá? E fotografando, tá bom? Qualidade interna do ovo. O que vocês vão avaliar na qualidade interna? Então, após avaliar os aspectos externos do ovo, você vai quebrar o ovo nessa superfície plana que eu falei para vocês, né? E aí, o que vocês vão observar? O albúmen. Então, vocês vão observar o albúmen denso, que é aquela parte mais densa em volta da gema, tá? E o albúmen líquido. E aí, vocês vão me falar, esse albúmen, ele tá mais consistente, ele tá mais líquido, né? Quanto mais consistente, melhor a qualidade. Quanto menos consistente o albúmen, pior a qualidade, tá? E aí, para vocês poderem dizer se ele está líquido, se ele está mais consistente ou fluido, vocês vão medir a altura da gema e a altura do albúmen, tá? Então, é para isso que vocês vão usar o palitinho. Coloca lá dentro, né? Colocou o palito no albúmen denso, próximo da gema, mediu, vem na régua e me fala, tá? Normalmente, gente, albúmens acima de 5 milímetros são albúmens bem densos. Abaixo disso já está já tá mais deteriorado a qualidade, né? Aí vocês vão medir a altura da gema, a cor da gema. Para a cor da gema, vocês vão usar aqui, ó, o leque, tá? Vocês vão fazer uma estimativa, né? Então, vocês vão observar a gema de vocês e ver qual cor que se encaixa aqui, ó. Tá? Lembrando que o mercado consumidor, ele prefere daqui para diante. Tá? Se tem mancha de sangue, né? E assim por diante. Aqui só está explicando, né, como que é para fazer a altura da gema e do albúmen. E aí, com esses resultados, né, vocês vão, com a medida que vocês vão fazendo as medidas, já foi lá, pega o ovo, fotografa ele inteiro para a gente ver as questões de qualidade externa. Põe na lanterna, fotografa para a gente ver a questão de porosidade, tá? Aí depois vocês vão fazer, quebra o ovo, bota ele quebrado, tá? Depois de vocês fazerem todas essas etapas, né, vocês vão botar os resultados no relatório, né, e aí vocês vão discutir esses resultados encontrados. Esses ovos que você avaliou eram ovos de qualidade, né, por que estavam de qualidade? Se não estava de qualidade, quais os aspectos que deveriam estar melhores, tá? E aí é essencial, né, ou que você filme a avaliação, ou que você fotografe e coloque no relatório de vocês, tá bom? E aí vocês têm até na semana que vem. Tá dia 4, gente, que eu coloquei? Não, é para dia 7, eu vou corrigir lá, tá? Ele é para o dia 7, na segunda-feira. Agora que eu vi que tinha ficado para o dia 4, mas é para segunda-feira. Porque tem gente que trabalha durante a semana e dá para fazer no final de semana. Tá ok, gente? E é isso que eu quero dessa atividade de vocês. Tá tranquilo? Sim. Então, tá bom. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Então, é isso, gente. Aí, com isso, né, nós finalizamos os nossos encontros. Infelizmente, foi um ano muito atípico. Não esperava que a gente tivesse que passar por isso, né? Esperava poder ter vocês nas nossas aulas práticas, no campo, né? Infelizmente, a gente não pôde,
tá? Mas eu quero, assim, que vocês saibam que eu vou estar sempre à disposição para qualquer dúvida, para qualquer coisa que vocês tenham necessidade, pode me procurar, né? Às vezes vocês me procuram, eu estou meio tumultuada na hora, eu não respondo. Se eu não responder, vocês me procurem de novo, né? Porque nem sempre a gente está disponível, a gente não dá só aula, a gente orienta, né? Agora trabalhando em casa, né? A gente é mãe, professora, orientadora, né? Tudo ao mesmo tempo. Tá? Então, assim, se às vezes eu não dou retorno naquele momento, me lembrem, né? Que eu acabo dando retorno para vocês depois, tá? E aí é isso. Terminem as atividades. Vocês terminando as atividades, eu vou fechar as notas, né? E fechando as notas, né? Quem já tiver atingido a média 6, tá livre de mim, né? Pelo menos por enquanto, né? E quem não tiver atingido a média 6, aí nós vamos fazer a recuperação se necessário. Tranquilo, gente? Tranquilo. Professora, Mas, a senhora já corrigiu todas as atividades? Ou só uma? Não, gente, não corrigi ainda, tá? Porque eu tenho mais outras, além de vocês do técnico, eu tenho mais outras 2 turmas da graduação. Então, assim, eu estou fazendo por etapas. Ontem eu terminei uma turma da graduação, hoje eu quero ver se eu termino outra, e amanhã eu começo a corrigir de vocês. Ah, tá. Não, era só para saber mesmo, é porque tem uma lá que mostra a nota. Ah, que eu já corrigi mais uma desse segundo período? Tem uma lá que tá, eu acho que é daquelas que... Das anteriores, né? Dos períodos anteriores já está tudo corrigido. Desse período que eu não corrigi ainda. Tá? Uhum. Ok, então, gente? Tranquilo? Então, por hoje é só, gente. Fiquem com Deus, tá? Se tiverem dúvidas aí na execução das atividades, vocês me procurem, tá? E um abraço grande para vocês. Tchauzinho. Tchau. Vocês podem ir saindo, né? Que aí a gravação só para na hora que sai todo mundo. Carlos, você tá aí? Ô, professor, tô. Não, tranquilo. É só para você. Você quer ter alguma dúvida? Não tenho não. Não, então tá ok.